Bom, vamos lá então. Vamos lá, alguém tem uma pergunta ou comentário? Então vamos ver quais são as conclusões do livro. Então, a gente vai... O que o James conclui? Primeiro, ele faz uma sistematização das características da vida religiosa, tais como elas se nos deparam. Tá? A gente encontra 3 crenças que são comuns a todas as religiões. Em 3 crenças que são comuns a todas as religiões. Então, se fizer uma sistematização, parece que tem muita divergência entre, sei lá, budistas, né? Hindus, protestantes, católicos, não sei o quê. Tem muita divergência, certo? É errado. São divergências só intelectuais, tá? Que não tem muita importância. Que se tu for ver, claro que tem as instituições, tem as políticas, tem não sei o quê, né? Tem os judeus e palestinos lá. Porque lá é política, não é religião. Tá? Do ponto de vista assim, do que importa na religião, o que são diante dessas experiências, o que tem são 3 crenças que são comuns. Primeira, que o mundo visível é parte de um universo mais espiritual do qual ele tira sua principal significação. O mundo visível é parte de um universo mais espiritual do qual ele tira sua principal significação. Então, existem sim o mundo visível, mas o mundo visível é uma parte do mundo do universo. Tem uma parte do universo que é invisível e o significado das coisas que acontecem no mundo visível vem do mundo invisível. Tá? Então, o sentido da vida... Quer saber qual é o sentido da vida? O sentido da vida não está em nada que tu veja. Claro que a gente faz algumas coisas tendo em vista outras coisas, né? A gente faz um trabalho para ganhar dinheiro, para se alimentar, para pagar as contas, sabe? A gente faz coisas com alguns propósitos assim. Mas isso, aí tu faz isso com vista a outros propósitos. Agora, a significação da vida como um todo, o valor que essas atividades todas têm, não está nessas atividades que a gente realiza. O significado disso está na dimensão invisível do mundo. Então esse é o primeiro elemento. Tá? Não há nenhuma religião que não diga isso. Então, isso é uma tese que isso aqui agora pode ser tomado como uma hipótese empírica. Vamos ver? Então tem um desafio aqui para nós. Encontrar uma religião que não diga isso. Encontre uma religião aí que não diga isso. Que não diga que existe uma parte do universo que é invisível, que é o céu, o inferno, dimensão espiritual, espírito, mundo espiritual, alguma outra coisa desse tipo. A Escritura diz que o poder de Deus é manifesto pelas obras, né, de forma que ninguém pode se excusar. Sim, se tu falar em Deus, pronto, já tem uma... Né? Que a manifestação do poder dele são as obras. Então essa é a primeira crença. Todas as religiões dizem isso, tá? Segundo, a união ou relação harmoniosa com esse universo. Então essa união pode se dar de muitas maneiras, né? União ou relação harmoniosa com esse universo mais elevado é a nossa verdadeira finalidade, o propósito da vida, finalidade. É tu se pôr em harmonia, se unir, é isso que é invisível. A tua vida vai ter sentido à medida que tu se harmonizar, se unir. É isso que a gente não vê. Então isso se manifesta da vida das pessoas de muitas maneiras, tá? Quando se manifesta, tu tem um sentimento de realização, de felicidade. Quando eu te pergunto a uma pessoa, a minha vida faz sentido, mas por quê? O que é que tem agora? Não sei dizer. Eu não sei dizer.
certo? Mas as religiões todas dizem, elas dizem isso de maneiras diferentes, tem algumas que dizem assim explicitamente, né, que o sentido da vida é Deus, o sentido da vida é a união com Deus, ou a caridade, ou enfim, alguma coisa, porque isso é divino. Me agonia eu como cristão, ver na Sagrada Escritura que Deus diz que tudo que não provém da convicção é pecado. Uhum. Então, o desejo dele é que tu tenha convicção que ele exista, que ele é. Né? Uhum. E o pecado consiste em tu não crer nele. Então, então ele não seria verdadeiro, porque se de um lado ele te pede convicção e do outro lado ele não te deixa ter essa convicção, aí não seria justo, né? Então vai por água todos os nomes de Deus vão tudo para água abaixo. Né? Então tem um caminho. Um outro exemplo, as religiões reencarnacionistas, né? Pega o hinduísmo, o budismo, o espiritismo aqui no Brasil, então tu tem em vidas sucessivas a aproximação ou união progressiva com esse lado divino, espiritual, até que tu não encarna mais. Então a finalidade dessas encarnações, que quiser ter vida visível, é chegar a uma união, uma harmonização com isso que é invisível. Terceiro, a oração ou comunhão interior com o espírito desse universo mais elevado. Então, a oração ou comunhão interior pode ser de muitas maneiras aqui. Isso aqui está genérico, tá? Ele está usando a palavra oração, mas pode ser yoga, pode ser dança, pode ser meditação, né? Não é, o que importa aqui não é o ato, isso que a gente convencionalmente chama de oração, é a comunhão interior com o espírito desse universo mais elevado, isso que é invisível, seja ele Deus ou a lei, ou o que quer que for, seja, não importa o nome. É um processo, quer dizer, tem estágios, em que se faz realmente um trabalho, que exige um esforço, e em que a energia espiritual flui e produz efeitos psicológicos ou materiais dentro do mundo fenomênico, psicológicos ou materiais. Então, todas as religiões dizem isso. Todas as religiões dizem que, através da oração ou dos exercícios espirituais, tem uma troca assim, de energias, enfim, de uma coisa, tem uma dinâmica, tem uma interação com esse mundo invisível, e que essa interação produz tanto efeito psicológico quanto efeitos materiais no mundo fenomênico. Então, quase todas as religiões têm, por exemplo, exercícios espirituais com vistas, por exemplo, à saúde, a curas espirituais. Hospitais do Rio e São Paulo, né? Tem várias pesquisas sobre isso. E orações intercessórias, né? Outros têm rituais para curar as pessoas. Enfim, né? O outro tem orações para a pessoa ter uma vida melhor, para produzir efeitos, né? na vida das pessoas. Né? Tem pessoas que rezam para uma pessoa, que nem tem a história famosa de Santo Agostinho, né? Que, na tradição cristã, ele foi salvo pela mãe dele, né? Ele era um devasso e a mãe dele rezava. Correndo rezando para ele não se perder. Então, a oração dela produziu esse efeito aí, né? Bom, então essas são três crenças, tá? E agora a gente pode testar essas crenças, tomar elas como hipótese e testar elas. A gente pode testar para ver se de fato todas as religiões têm isso, testar a hipótese empírica do meio ambiente e testar a verdade dessas crenças. Né? Será que existe mesmo essa dimensão espiritual invisível do universo? O fato de ser invisível não é impedimento para a ciência, tá? Isso é importante. E a maior parte do que a ciência natural, as ciências naturais descrevem hoje é invisível. A maior parte do mundo físico é invisível. Isso aqui está dizendo que tem essa dimensão aí que não é propriamente física, que é espiritual, que é igualmente invisível. Mas agora a gente pode talvez testar isso. A mesma coisa com as outras duas crenças. E depois tem duas características psicológicas, tá? Que também são universais
e que são afirmadas pelas teologias, enfim, pelas práticas religiosas, e que também podem ser testadas. Duas características psicológicas. A primeira é um novo sabor que se adiciona como dádiva à vida e que assume a forma de um encantamento lírico ou apelo à veemência e ao heroísmo. Tem uma certa qualidade da vida religiosa. A pessoa que assume uma vida religiosa, que tem essas práticas espirituais, ou da oração, de alguma outra, a vida dela adquire esse sabor, certo? Então isso também isso é uma hipótese agora psicológica que a gente pode testar. E quinto lugar, uma certeza de segurança e uma mistura de paz, e em relação aos outros uma preponderância de afeições extremosas, amorosa, empática, compassiva. Também isso a gente pode testar. Será que tem, de fato, a vida das pessoas religiosas tem essas características ou não tem? Como é que ela se compara com a vida das pessoas que não são religiosas, tá? Depois, então, nós vamos ver, na segunda parte do semestre, pesquisas empíricas que foram feitas com relação a essas 5 teses, crenças que a gente pode agora tomar como hipóteses para uma ciência da religião. Então eu vou procurar. Com relação a essas psicológicas, tem bastante pesquisa, com relação às outras nem tanto, mas vamos ver o que existe na literatura sobre isso, tá? O que mais que o William James diz aqui nas conclusões? Bom, faz algumas observações. A ciência da religião não é a mesma coisa que a religião, certo? Então, a gente pode ter uma ciência da religião e uma pessoa pode se tornar um cientista da religião sem ele próprio ser um religioso, certo? E que ela não é um substituto. A ciência da religião não é um substituto para a religião. Porque quando tu está fazendo ciência, tu está descrevendo, elaborando explicações por fenômeno. Então, esses fenômenos aqui, dos quais a ciência está partindo, são fenômenos subjetivos. E o fato de tu estar estudando isso não significa que tu próprio vai ter essas experiências. Tá? Então, não é um substituto. Certo? Da mesma maneira que a crítica de arte não é um substituto para a arte. Certo? O estudo que nem ele diz aqui, o estudo dos mecanismos da embriaguez não produz ele próprio embriaguez. O estudo dos mecanismos do alcoolismo não produz alcoolismo. O estudo do câncer, não precisa ter câncer para estudar o câncer. Certo? A mesma coisa aqui, tu não precisa ser religioso para estudar a religião. Então, ele não está apresentando, ele não quer eliminar a religião, tá? Ao contrário, ele sempre está propondo propondo um método para estudar empiricamente a verdade das religiões, certo? E aí, o estudo, a proposta dele, a gente partir dessas cinco hipóteses. O que mais que ele diz? Então, a ciência da religião não pode partir da verdade das religiões. Se a gente vai fazer uma investigação empírica da verdade das religiões, a gente tem que estar aberto à possibilidade dessas hipóteses serem falsas. Ok? Então, pode acontecer, pode ser o caso, de que subjetivamente a gente seja levado a crer nelas, mas são falsidades. Então, se a gente vai fazer um estudo empírico disso, como qualquer outra hipótese científica, você não pode partir a priori da sua verdade. Então, o que ele diz? As conclusões das ciências das religiões têm tantas probabilidades de serem contrárias quanto de serem favoráveis à afirmação de que a essência da religião é verdadeira. Então, ele destilou ali a essência da religião naquelas 5 crenças. Agora a gente vai testar empiricamente isso daí, tu não pode partir a priori de que isso é verdadeiro, pode ser falso. Essa questão 5 que o senhor deu no trabalho, dos traços comuns de todas as religiões, é uma sensação mística, né? É de contato. Os traços comuns dessas religiões, no que diz respeito às crenças, são essas 4 crenças, essas 5 aí que ele apresenta nesse capítulo. Mas aí tu tem os traços comuns no que diz respeito também às experiências, né? Tem experiências daqueles diversos tipos. As doutrinas são geradas a partir disso.
As doutrinas... Mas a religião mesmo seria então... No que diz respeito às doutrinas, tem muita diferença, mas tem 3 traços que são comuns a todas as doutrinas. 3 crenças, 3 teses, se quiserem, que são comuns a todas as doutrinas, que são aquelas 3 primeiras que ele apresenta ali. Que tem uma dimensão invisível, que o significado do mundo visível está invisível, que o sentido do propósito, o sentido da vida está nessa união com esse mundo invisível, ou harmonização com isso, né? E que tu tem uma interação possível através de exercícios espirituais ou oração, e que essa interação produz efeitos psicológicos e materiais. Então isso é comum, não tem nenhuma religião, a tese dele é que não tem nenhuma religião que não diga isso. Tá? Bom, então, a ciência da religião agora vai testar isso daí. Mas, para o teste ser, se é um teste, então tu tem que permitir a possibilidade de ser falso. Senão não é um teste, tá? Senão é só proselitismo. E o que ele diz com relação a isso? Está no ar entre nós a noção de que a religião é provavelmente apenas um anacronismo, um caso de sobrevivência. Então, aqui vocês vejam, isso aqui foi escrito no final, há mais de 100 anos, né? 120 anos isso aqui foi escrito. E algumas das coisas que ele diz aqui, o que se diz hoje é exatamente o que se dito naquela época, né? Então, permanece, está no ar entre nós a noção de que a religião é provavelmente apenas um anacronismo, um caso de sobrevivência, uma reincidência atávica de um modo de pensamento que a humanidade, em seus exemplos mais esclarecidos, ultrapassou. É um pensamento primitivo. Tá? E hoje em dia os antropólogos religiosos pouco fazem para contrapor-se a essa noção. E de fato, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Se a gente for pegar escritos de antropologia ou biologia evolutiva, o que dizem os psicólogos evolutivos, eles tendem a considerar a religião como um fenômeno, um resquício, né? Um resquício de um modo de pensar que a ciência teria superado. Então ele discute um pouco isso, se contrapõe a isso, né? A ciência, por outro lado, acabou repudiando inteiramente o ponto de vista pessoal. Então a gente tem a ciência. Se assim, uma teoria científica não pode falar de nada que seja subjetivo. E a meta da ciência seria a objetividade, certo? Então, esses fenômenos espirituais, as experiências seriam experiências subjetivas, portanto, estão fora do domínio, seriam psicológicos. E ele está dizendo não. Ele diz assim, porque a psicologia também tem uma estrutura, a mente humana também tem uma estrutura objetiva. E quando não é objetiva, ela não se repete. Um indivíduo tem uma experiência, ou tem outra experiência diferente, ou tem outra experiência. Né? Então, por exemplo, as experiências que eu tenho em casa, com a minha família, são minhas, a minha família vocês não têm. Vocês têm a experiência de vocês com a família de vocês. Isso é individual, subjetivo. Agora, tem certas experiências que são típicas, que se repetem, que são as experiências familiares, dos pais com as mães, dos filhos com os pais, enfim. Né? Isso se repete, tem certas estruturas. Né? E que a gente pode estudar isso objetivamente. Mesma coisa com esses fenômenos religiosos. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o fato de um fenômeno ser subjetivo não significa que ele seja irreal, o mero fato de ser subjetivo. Então, a ciência, por outro lado, acabou repudiando inteiramente o ponto de vista pessoal. Ela cataloga os seus elementos e registra suas leis indiferente à proposta que possam manifestar e constrói suas teorias sem curar da relação delas com as ansiedades e destinos humanos. Conquanto o cientista possa individualmente ter uma religião e ser teísta em suas horas irresponsáveis, já se foram uns dias em que se podia dizer que pela própria ciência os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra a obra de suas mãos. Quer dizer, a ciência se desligou completamente da religião. Diferentemente do que aconteceu no início da Revolução Científica, os cientistas eram todos religiosos e a religião estava integrada. Vocês pegam a física de Newton ali, né? A descrição que o Newton faz, por exemplo, do espaço e do tempo. Espaço e tempo para Newton, Isaac Newton,
espaço e tempo são emanações de Deus. Então a física newtoniana tem uma relação assim umbilical ali da física. Hoje em dia não, né? Tu pega as teorias do espaço e tempo contemporâneo, não tem nenhuma menção dela. Então o que James está dizendo? Então é natural na ciência contemporânea tratar a religião como mera sobrevivência de um pensamento ultrapassado. Sobreviveu na população aí, iletrada, ignorante, inculta, mas as nossas abordagens mais esclarecidas prescindem disso. Tá? É o discurso, por exemplo, dos ateus contemporâneos. E Dawkins, Tipo Richard, exatamente, o Richard Dawkins é um que diz exatamente isso, né? Mas não é o único. Então, a concepção esclarecida do mundo não prescinde completamente disso, é um fenômeno que vai ser no futuro eliminado, né? Sobrevive nas mentes ignorantes. Perpetua as tradições do pensamento mais primitivo. Então, o que o James tem a dizer? Diz assim, o mundo da nossa experiência consiste sempre em duas partes, uma objetiva e outra subjetiva. Certo? A gente tem a experiência dessa garrafa aqui, tem um aspecto disso aqui que é objetivo, vocês vão ter a mesma experiência, ou experiências parecidas com a minha, quando tocarem essa garrafa, beberem a água. Outra é subjetiva, né, que diz respeito à minha experiência pessoal. A primeira pode ser incalculavelmente mais extensa que a última, mas a última nunca pode ser omitida nem suprimida. Se eu quero uma descrição completa do universo, eu tenho que levar em consideração também esse aspecto subjetivo. As experiências subjetivas são reais, isso que ele está dizendo. Tá? Então, a parte é a soma total de tudo em que se estiver pensando em dado momento. A parte subjetiva é o estado interior em que o processo de pensar se realiza. Mas esse processo de pensar é tão real quanto a própria garrafa sobre a qual eu estou pensando. Então, uma teoria completa do universo científico tem que levar em consideração esses aspectos subjetivos também. Portanto, tanto o pensamento quanto o sentimento são determinantes da conduta. E a mesma conduta tanto pode ser determinada pelo sentimento quanto pelo pensamento. Quando examinamos todo o campo da religião, encontramos grande variedade de pensamentos que lhe prevaleceram. Bom, agora ele está voltando para o ponto inicial, né? Eu tenho uma variedade de pensamentos a respeito dessas experiências subjetivas que a gente tem, mas os sentimentos subjetivos têm uma estrutura comum. E como é que eu posso ver, como é que eu posso avaliar se os sentimentos são comuns, se as experiências são parecidas? Pelos efeitos que eles têm na conduta das pessoas. Certo? Os sentimentos de um lado e a conduta de outro são quase sempre os mesmos. Os sentimentos e as condutas... Estava descrevendo um monte de coisa aqui. Os sentimentos e as condutas que são inspirados, que são produzidos nas pessoas depois de terem essa experiência, são quase sempre os mesmos. Então isso aqui é uma hipótese empírica, a gente pode testar isso daqui. A gente pode ver o que acontece com a pessoa depois que ela tem uma experiência mística, por exemplo. Será que ela passa a se comportar de maneiras parecidas, mesmo pertencendo a culturas diferentes? Se sim, então a gente tem um indício aqui favorável à tese do James. Se não, um indício contrário. Tá? Os sentimentos de um lado e a conduta de outro são quase sempre os mesmos, pois os santos estoicos, cristãos e budistas são praticamente indistinguíveis em suas vidas respectivas. Então eles podem ter crenças teóricas, teologias diferentes, mas as atitudes deles são indistinguíveis em alguns aspectos. Sendo assim variáveis, as teorias geradas pela religião são secundárias. Teoria secundária. A teologia secundária. E se os senhores quiserem captar a essência, terão de olhar para os sentimentos e para a conduta como os elementos mais constantes. Isso aqui é comum, os sentimentos e as condutas.
É entre os dois elementos que se produz o curto-circuito pelo qual ela faz passar o seu tráfego principal, enquanto as ideias, os símbolos e as outras instituições formam circuitos indiretos que podem ser aperfeiçoados e melhoramentos, e talvez um dia sejam todos unidos num sistema harmonioso, mas que não devem ser considerados como órgão principal. Então, o que é ciência religiosa pode contribuir? Pode eliminar essas diferenças, tem a filosofia, né? O projeto dele aqui é de eliminar ou diminuir essas incompatibilidades entre as religiões, tornar possível um diálogo através desses elementos constantes que a gente encontra nos sentimentos e condutas das pessoas religiosas, certo? Essa parece ser a primeira conclusão que estamos autorizados a sacar dos fenômenos que passam em nossa revista. Certo? O que pode ser um contra-exemplo aqui? Contra-exemplo. As guerras religiosas, né? Condutas. Em relação aos santos históricos, pega o que é prescrito pela antiga religião grega, o paganismo grego, é exatamente o oposto, de que é batalhar pela honra, pela água, pelos deuses. Pode ser, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Tem religiões em que se praticam sacrifícios, outras não, né? Tem religiões tem que se comportar segundo Deus, que seria o patrono, a deusa, que seria a patrona. Né? Então a gente tem que ver, então a gente teria que analisar de fato o que está acontecendo ali nesses fenômenos religiosos. Porque são fenômenos complexos, então uma parte daqueles comportamentos... Oi? A maneira de agir não é uniforme dentro da religião. Exato. Por causa do grau de experiência. Claro, então tem muitos fatores, a gente teria que... Mas isso também não é nenhuma dificuldade, isso não é um impedimento a priori, porque isso acontece nos estudos da natureza física, isso acontece nos estudos da natureza biológica. Mas aí, contrário, tem alguma coisa que tem comum, existe uma mudança. Tá. A mudança vai então, por exemplo, quer ver, ó, um bicho, uma espécie, sei lá, lobo, chimpanzé, qualquer bicho, o comportamento desses bichos varia em contextos diferentes. Pode ser induzido, então às vezes o bicho é mais agressivo, outras vezes é menos agressivo. Eles exibem comportamentos diferentes em contextos diferentes, mas tem um certo padrão aí que parece se repetir. Então, para tu identificar o que é próprio daquela espécie e o que é contextual, tu tem que estudar esses diferentes contextos e ir buscando, através de testes, né, e eliminando. Então, a gente teria que fazer a mesma coisa aí com relação a essas religiões, tá? Ver o que é, no comportamento dos religiosos, é produto de circunstâncias locais, culturais, né, distúrbios mentais, e o que não é, o que é próprio, o que é propriamente induzido na conduta por essas experiências religiosas. Tá? Então, são fenômenos complexos, então tem muitas variáveis aqui, então teria que tentar ir isolando essas variáveis para chegar ao que é próprio das religiões. Tem um depoimento pessoal, estou participando de um grupo onde metade das pessoas são chineses, que a maioria nem fala português, está há pouco tempo aqui, e pessoas daqui, normalmente cristãos. Eu fui em busca das diferenças para saber, quem sabe lá estão certo, não estou certo. Mas à medida que a coisa foi fluindo, simplesmente a coisa foi indo a um ponto de ser absolutamente uníssono. Totalmente uníssono. Eu não consigo detectar aquilo que eu busquei que seriam as diferenças para detectar mais convergências que diferenças. Então chega um ponto, à medida que a coisa vai evoluindo, que a troca vai indo, a tendência é uma unificação, mas muito. Eu tenho um depoimento de experiência pessoal excelente assim. Nem sempre é assim, né? Se for um encontro feliz. Claro, não, então a gente tem que analisar agora, né? O que está acontecendo. Porque às vezes tem conflitos, tem guerras, né? Então agora a gente tem que ter uma compreensão aí do fenômeno no seu contexto, dos fenômenos nos seus contextos, para poder discriminar o que pertence ao contexto e o que pertence ao fenômeno propriamente religioso, né? Eu tenho uma dúvida assim, em relação a isso, por exemplo, que o colega relatou, né? Parece que faz sentido do ponto de vista do cientista da religião, assim, do filósofo, que ele está num ponto de vista objetivo, em que ele está buscando essas
duas comuns, essas semelhanças entre as experiências. Mas quem está vivendo, quem viveu, está vivendo a experiência, está no ponto de vista subjetivo e está arrebatado pela experiência, como ele relata ali, né? Então, quando ele fala desse congraçamento, que vai haver essa mediação, ele está falando desse ponto de vista objetivo. Sim. Convencer as pessoas de que existe essa possibilidade objetiva é bastante difícil. Sim, mas é que o argumento dele é que a teoria é sempre secundária, né? Então, ela é mais, em princípio, há mais maleabilidade com relação às teorias. Mas eu fiquei pensando, me parece contraditório até com o que ele estava defendendo, porque se essa experiência não é contadora... Sim, mas a experiência não te dá por si só a teoria. Não, mas ela me leva para um determinado caminho. Até essa era uma pergunta que eu estava também semana passada, assim. Se tu traz o Nietzsche, por exemplo, se parece ter uma sutileza em relação à experiência do Saul lá, do Jacó, né? Que daí, porque tem uma confusão entre o que é institucional, religioso e o que é místico. É. Eu até estava, na semana passada, que eu moro na Notre Dame, né? A gente estava aqui. Eu vi que foi publicado um texto do professor ali, que ele fala de uma experiência transcendental, assim, que as pessoas tiveram dentro daquele ciclo queimando e tal. E eu fiquei pensando também, enquanto aquela experiência também é uma experiência mística, em que sentido se tem pontos em comum com essa experiência religiosa, são coisas diferentes, e daí o quanto que a instituição está envolvida nisso. Porque se eu tenho uma determinada experiência, eu vi Buda, sei lá, daí eu vou caminhar pelo caminho budista. Isso vai me distanciar de poder perceber esses pontos em comum com as outras experiências. Sim, o fato de uma experiência ser religiosa ou não, isso depende de como aquela experiência é vivida por ti subjetivamente, né? Então, ele não tem um critério objetivo. O critério é assim, se algo aparece para ti como sendo divino ou sagrado, aquilo tu está tendo uma experiência religiosa, William James diz. Claro que isso pode vir em graus, pode ter experiências de tipo religiosa mais leves, mais superficiais, e outras mais profundas, mais transformadoras, tá? Agora, a experiência em si não te dá uma teologia. A teologia, esse é o argumento, a teologia é depois uma racionalização, uma interpretação daquilo que aconteceu contigo, que é em boa medida inefável, indizível e irrepresentável. Mas é claro, como tu já tem uma bagagem cultural, a gente já tem uma bagagem cultural, tu já naturalmente traduz aquilo naquelas palavras que são as que tu tens. Mas não é necessário. Talvez a pergunta fosse se pessoas não religiosas têm essas experiências, pessoas porque, sei lá, São Paulo, por exemplo, São Francisco, Santa Teresinha, já estão pertencendo a uma tradição e tiveram essas experiências e a partir delas foram para essa tradição, né? Talvez a gente vai verificar se as pessoas que não pertencem a uma tradição têm esse tipo de experiência. Tem, não, isso a gente tem hoje a gente tem dados das pessoas que têm experiência de quase morte, né? Então, algumas, nem todas, mas algumas das pessoas que têm experiência de quase morte têm junto uma experiência mística. São as experiências de morte, quase morte mais profundas. Mas com aqueles 4 estágios ali da resistência, da perseverança, do prêmio, não, é uma visão de alguma coisa transcendente. Assim. Vamos ver. Eu acho que tem sim, mas ali, então tu tem um encontro com algo divino, sagrado, transcendente, tu tem aquela confusão mental, certo? Então, uma ferida egóica. Mas vamos ver, a gente vai ver alguns casos aqui, para ver se aplica mesmo, aquela mesma estrutura, tá? Minha impressão é que sim, mas vamos pegar alguns casos para a gente analisar mais detalhes. A questão que ela falou do São Francisco, de São Paulo, não é porque eles participaram, é o contrário, né? Eles tiveram experiência e aí entraram não que tu tenha que estar dentro de uma instituição para ter... Quanto mais profunda é a experiência, maior é a ferida, maior é a confusão que ela produz. Então, no caso, por exemplo, de São Paulo,
Ele ficou cego, teve esse aspecto assim, físico, né, da ferida, mas a tradição cristã, a literatura cristã secundária, que não está no Novo Testamento, então os escritores da época relataram que assim, as histórias que se contam nesse período, né, dizem que depois Paulo ficou uns 3 anos ainda se recuperando, ficou vivendo ali naqueles grupos lá, assimilando aquela experiência que ele teve. Então foi uma experiência de transformação muito grande, tá? Então não foi assim, ele teve experiência e agora vou interpretar dessa maneira. Não, ele teve tempo até assimilar e depois criar um discurso em que aquilo pudesse ser enquadrado, né? Então não foi algo automático. Então, mas enfim, né, isso aqui está em aberto, né? Vamos ver, é uma questão empírica agora. Para diante, pelo menos é uma questão empírica, para ver se de fato é assim. Então, com relação a Deus, a palavra Deus, né? A verdade do assunto pode ser colocada, diz Leuba, ele citando aqui, pode ser colocada dessa maneira: Deus não é conhecido, nem compreendido. Deus é usado, às vezes como fornecedor de alimentos, outras como sustentáculo moral, às vezes como amigo, às vezes como objeto de amor. Se revela útil, a consciência religiosa não lhe pede mais do que isso. Existe Deus realmente? Como existe? O que é Ele? São outras tantas perguntas irrelevantes. Isso que ele está dizendo. Bota aí, tá? Porque não Deus, mas a vida, mais vida, uma vida maior, mais rica, mais satisfatória, em última análise, é a finalidade da religião. O amor à vida em qualquer nível de desenvolvimento e em todos eles é o impulso religioso. Então, Deus, entende assim, ó, não, a gente, nossa, mesmo para quem faz teologia, a explicação do que é Deus é sempre, na melhor das hipóteses, parcial, na melhor das hipóteses. E às vezes o que se tem é o reconhecimento de que é um mistério que tu não tem como explicar. Então é um nome para algo que a gente não entende, tá? Então isso não é parte da experiência. O que é a gente não tem uma experiência. Tu tem a teologia diferente, escreve de maneira diferente, mas isso não vem da experiência. Isso vem da racionalização, né, das teorias posteriores, tá? Você pega alguns ateus que estão à minha volta, por aí. Que é? Ateus se baseiam onde é que está, o que é verdadeiro, não é? Deus existe, não existe? São tudo. Isso sabe? É curioso, mas é isso que o James está dizendo. Tá? Eu disse assim, o que o James está dizendo é o seguinte: ó, o que a gente pode, talvez, investigar empiricamente é se existe essa dimensão invisível espiritual do mundo, né? Mas agora prestem atenção. O James é um pragmatista. Tá? Então, para eles a verdade de uma crença é medida pelo sucesso nas ações que são guiadas por essa crença. Tá bom? Então a gente tem aqui. Então a gente tem essa discussão à parte, tá? Se o pragmatismo é uma boa teoria, se o pragmatismo tem uma boa teoria da verdade. E aí, então essa é uma discussão filosófica à parte. Eu não vou entrar nisso daqui, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, ó, é uma alternativa assim respeitável na filosofia contemporânea. É uma alternativa respeitável às teorias correspondentistas. Teorias correspondentistas, da verdade, tem muitas dificuldades, são teorias metafísicas, né? Teorias correspondentistas, da verdade, é uma teoria metafísica, porque ninguém sabe explicar direito em que consiste a relação de correspondência.
Porque tu tem assim, de um lado tu tem um conteúdo mental, proposicional, um significado, e de outro tem uma realidade, sei lá, metafísica, física. Mas em que consiste a relação da coisa? Então, a gente não tem uma boa teoria, uma boa explicação filosófica ou científica, se quiser, dessa relação. Então, uma alternativa às teorias coletivas são as teorias pragmatistas da verdade. É isso que o James está defendendo aqui. E, então, para James, é muito mais... Se a pessoa que tem uma concepção correspondentista, talvez isso aqui ficasse mais complicado, dizer isso aqui que o James está dizendo. Mas para ele que tem uma concepção pragmatista da verdade, isso facilita, tá? A afirmação disso que ele está defendendo aqui, você entende? Então tem um casamento aqui nas duas coisas. É coisa que tu logo depois, de indicativo, tá. Mas então, cumpre-nos passar além do ponto de vista da mera plausibilidade, da mera utilidade subjetiva. Não quero saber se é só útil, né? Se me faz feliz, não é isso, só isso que importa. Além de me fazer feliz, tem que querer o conteúdo. Mas aí que está, né? Tem essa sutileza agora. Primeiro, existe debaixo de todas as discrepâncias dos credos um núcleo comum que eles possam dar testemunho de maneira unânime? E segundo, devemos considerar verdadeiro testemunho, aquilo que é fornecido pelas experiências. As experiências religiosas, as experiências subjetivas são um bom guia para investigar a verdade das religiões. Aí tá, só se tiver um método para tu conhecer a verdade. É um bom instrumento. Aí cada testemunho teria que ter um... Então a gente tem que levar isso em consideração. Então é o seguinte, ó, da mesma maneira que quando a pessoa fala de astronomia, por exemplo, ela usa instrumentos. O instrumento do astrônomo, sei lá, são os telescópios, né, observatórios, enfim, observação dos céus. Esse é um instrumento de investigação do astrônomo. O instrumento de investigação dos cientistas da religião são os indivíduos, somos nós. Mas, sobretudo, aquelas pessoas que têm, assim como tem telescópios melhores e piores, né, tem mais potentes, menos potentes, tem indivíduos que têm experiências mais profundas, menos profundas, são mais transformados, menos transformados, e assim a gente tem instrumentos melhores ou piores, tá? Tem instrumentos que são mais confiáveis, tem instrumentos que são menos confiáveis. Então, é isso que ele está propondo aqui. Então, o que ele diz? Primeiro, sim, existe, né? Existe um núcleo comum a todas as religiões. Os deuses e fórmulas das várias religiões que guerreiam entre si efetivamente se anulam uns aos outros, mas existe certo julgamento uniforme em que todas as religiões parecem encontrar-se. E ela consiste em duas partes: uma inquietude e uma solução. Reduzida a sua expressão mais simples, a inquietude é um sentido de que existe alguma coisa errada a nosso respeito, tal como estamos naturalmente. Então, que o mundo não é só isso que a gente vê. Que a minha percepção, que a nossa concepção que a gente tem, que a gente tende a ter a respeito de nós mesmos, tem algo que está faltando aí. A solução é um sentido de que estaremos salvos do erro se fizermos uma conexão apropriada com os poderes superiores, com esse mundo invisível. Tá? Isso é comum a todas as religiões. Então ele defende pelo menos a possibilidade, em princípio, né, da gente executar esse projeto de investigação, e ele acredita que essas hipóteses são verdadeiras. Tá? Ele defende que essas hipóteses são verdadeiras, ele acha que a gente tem indícios, pelo menos, para afirmar elas. Não para afirmar a existência de Deus, mas para afirmar a existência de porque a gente não sabe o que é, Deus é só um nome, mas para afirmar a existência de uma dimensão, um aspecto invisível do universo no qual nós estamos inseridos. E que tem essa interação aí, né, com o mundo invisível. Tá? Esse foi o projeto de James. Tá? Ele mesmo procurou depois continuar fazendo pesquisa sobre isso. Mas eu vou deixar isso de lado agora na segunda metade do semestre. A gente pode voltar ao James se vocês quiserem, tá? Vocês ainda têm um trabalho para fazer sobre esse livro. Semana que vem vocês façam um trabalho, semana que vem não tem aula, tá?
Segunda que vem não tem aula, segunda que vem vocês façam o trabalho. E vocês me tragam ele na outra semana. A gente vai ter uma pausa agora. A gente se encontra de novo no dia 6. Mas então tem que entregar Dia 6. Dia 6 é uma nova fase, né? Então, Dia 6 de maio vocês tragam esse trabalho para mim aqui. E aí nós vamos começar a segunda metade do semestre. Na segunda metade a gente vai pegar material contemporâneo, tá? De psicologia e de teoria da evolução sobre ciência cognitiva da religião, a gente pode dizer assim. Ciência cognitiva da religião, psicologia da religião, teorias evolutivas da religião, ver o que se sabe, o que a gente pode, o que se sabe hoje a respeito desses fenômenos. Tá? Então, James deu início a esses projetos de investigação científica, de investigação empírica dos fenômenos religiosos, mas continua nos últimos 100 anos, vamos ver o que a gente pode saber hoje. Tá? Esse vai ser o nosso objetivo de agora até o final do semestre. Tá? Então tá. Nos vemos de novo dia 6. Quem tiver alguma dúvida sobre o trabalho pode me escrever ou me procurar aí ao longo da semana, tá? Não vai já. Professor, Oi? foi um problema de misturar cristãos e estoicos